Bom dia a todos. Vamos hoje iniciar nossa primeira aula realmente de conteúdo propriamente dito, né? Na aula passada, nós conversamos sobre as plataformas a serem utilizadas e sobre o plano, né, de ensino das atividades remotas. E hoje vamos iniciar com conteúdo, tá? Hoje, em específico, a gente vai falar de coisas, vai ser uma aula realmente de revisão. Vamos falar de assuntos que vocês já sabem, que vocês já viram, mas precisamos dar uma revisada. E essa aula vai servir também para que vocês direcionem os estudos de vocês, tá certo? Então, hoje falar sobre os conceitos, realmente os conceitos básicos da química, né? Dentre elas, a gente vai conversar hoje um pouco sobre matéria, sobre elementos, sobre propriedades da matéria, sobre transformações físicas, né, estados físicos, que a gente pensa que é uma coisa bem besta, mas não é, separações. E a gente hoje vai dar nosso pontapé inicial, né? Como já foi falado na primeira aula, eu conto com a colaboração de vocês. Em que sentido, professora? Vocês precisam também colaborar com a parte de estudos, né, de vocês. Então, assim, procurem livros, se não tiver livros universitários, procurem livros de segundo grau, e quem tiver e puder ajudar um amigo, já faz isso também, tá? Para que a gente possa ter realmente uma progressão na disciplina, tá certo? Então hoje nós vamos começar falando sobre matéria, né? Suas propriedades, suas transformações. Primeira pergunta que se faz, né? O que é matéria? E essa pergunta vocês têm a resposta já há algum tempo, né? Porque isso é um assunto que vem lá, como já foi falado ontem, lá do 8º ano, né, do ensino fundamental. Então, já se fala sobre matéria. Então, o que é matéria? Vocês vão ver livros que vão dizer que matéria é o material físico do universo. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Não é isso mesmo? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, quando a gente fala de matéria, a gente pode ter uma visão em 3 direcionamentos. Primeiro, a visão macroscópica, que eu acho que é esse primeiro item que foi colocado aí, que matéria é qualquer coisa que tenha massa e possa ser observado. Por quê? Porque ocupa lugar no espaço, você pode observar. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com esse conceito. Por quê? Porque nem tudo que observamos é matéria. Um exemplo, professora, a luz. A gente observa a luz, não observa? Observa. Mas ela tem massa? A luz tem massa? Não tem massa. Então a luz, ela não é uma matéria, certo? Então muito cuidado com isso. Temos a visão microscópica, né? A matéria a nível microscópico, onde a matéria consiste de átomos e moléculas. Por isso que muitos químicos, né, quando a gente fala dessa visão microscópica, a gente já se remete a substâncias. Né? Por quê? Porque átomos se combinam para formar moléculas. E essas moléculas dão origem a substâncias. Então, como vemos, as moléculas podem consistir no mesmo tipo de átomos ou diferentes tipos de átomos. Quer dizer, a molécula do oxigênio, do gás oxigênio, que nós respiramos, o O2, então é formado por apenas um tipo de átomo. Aquela molécula, O2, é formada por apenas um tipo de átomo. Então, é a substância química do oxigênio. A água, formada por 2 tipos de átomo.
o oxigênio e o hidrogênio. Nossa substância química, água. E assim como os outros exemplos que tem aí, etanol, né? E os outros e os demais. Aspirina. Então, várias substâncias químicas que são formadas por moléculas, onde essas moléculas são formadas por átomos. Ok? Nós percebemos, quando a gente falou das moléculas, que toda molécula, toda matéria, ela compreende um certo número, um número limitado de blocos constitutivos, né? Que são o quê? Que são os átomos. E a esses blocos nós chamamos elementos. Então, se a substância é pura, não pode ser decomposta em algo mais. Como, por exemplo, a molécula do oxigênio. Ela só tem o quê? Oxigênio, O2. Então, ela é um elemento. Então, ela só é formada pelo elemento oxigênio. Quando a gente fala de elemento, de imediato, a gente relaciona a tabela periódica. Porque é ali que nós visualizamos a quantidade de elementos e ali também a gente consegue extrair todos os dados sobre esses elementos. Até porque a gente vai ver falar mais à frente, mas vocês sabem que a tabela periódica foi organizada conforme a propriedade dos elementos, não é isso? Então, por isso quando a gente fala em elementos, a gente remete à tabela periódica. Não vou detalhar neste momento tabela periódica, tá? Mas é importante vocês saberem, pelo menos, os principais dados que ela traz, né? Um exemplo, saber que na tabela periódica eu consigo achar número atômico, peso atômico, o símbolo de cada elemento, o nome de cada elemento, ok? Então, qual é a classe em que aquele elemento se enquadra? É um metal, é um semimetal, é um ametal, é um gás nobre? Então, pela tabela periódica eu consigo fazer essa identificação, tá certo? Ainda sobre elementos, a gente tem aí dois exemplos. A crosta terrestre ela é formada por diversos tipos de elementos, né? E aqui um exemplo bem simples, bem simplório, onde tem uma barra de pizza, onde ele traz alguns elementos constitutivos da crosta terrestre do corpo humano. Então, a crosta terrestre, ela é formada por um percentual de oxigênio, cálcio, ferro, alumínio, silício e outros macro e micronutrientes, né? O que eu quero dizer com isso? Outros elementos. Então, corpo humano é formado por quê? Principalmente oxigênio, carbono e hidrogênio. Tem isso, professora? Não. Tem 7% de outros elementos que constituem nosso corpo humano. Então, como foi falado no slide anterior, acho que é importante a gente repetir que os símbolos químicos, né, que simbolizam cada elemento, ele tem uma letra, né? Então tem aquela letra e ela tem que ser simbolizada pela letra. Se só tem uma letra, essa letra tem que ser maiúscula, né? Exemplo, oxigênio. Eu vou escrever o símbolo do oxigênio com a letra O, flúor, F, nitrogênio, N. Nunca com a letra minúscula, tá? Ah, professor, isso é uma besteira. Não é uma besteira, tá? Isso não é uma besteira. Tem que ser realmente simbolizado corretamente cada elemento químico. Se o símbolo químico tem duas letras, exemplo, ferro, exemplo, hélio, exemplo, berílio, a primeira letra
é com letra maiúscula. A segunda tem que ser letra minúscula. Professora, mas a minha letra é letra de forma e eu tenho que simbolizar as duas grandes. Não, está simbolizando errado. Tá. Mesmo sendo de forma, você coloca uma menorzinha do que a outra. Tem que ser maiúscula e minúscula. Tá certo? Ok? Então, agora vamos falar da matéria sobre a sua composição. Como é que a matéria é composta? Macroscopicamente, né? Então, a matéria é composta por substâncias puras ou mistura. Essa substância pura, ela pode ser simples ou composta, ok? E essa mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Então, vamos ver cada uma delas, tá certo? Substância pura. Quando eu falo de substância pura, eu falo exatamente do que o termo indica. É uma única substância com composição característica e definida e com um conjunto definido de propriedades, que a gente tem que ver que cada um dessa composição, mistura, tem suas propriedades intrínsecas, né? Suas propriedades diferentes. Então, substância pura, ou apenas substância, é qualquer espécie de matéria formada por átomos de elementos específicos em proporções específicas. E é formada por unidades químicas iguais, átomos e moléculas. Ok? Quem seria a nossa substância pura simples, formada por um mesmo elemento? Aqui temos alguns exemplos. O gás hélio, formado apenas por hélio. A molécula do oxigênio é formada apenas pelo átomo do oxigênio. O ozônio é uma outra molécula, mas também é formada apenas por oxigênio. E o fósforo, ok? Então, essas substâncias são substâncias puras simples, ok? Substância pura composta, né? São substâncias que são formadas por elementos químicos diferentes, mas elas não deixam de ser puras. Exemplo, eu tenho no sistema só molécula da água. Então, aquele sistema, aquela substância é pura, não tem outra coisa, senão moléculas da água, né? Mas sendo que a molécula da água, ela é formada por elementos químicos diferentes. É formada por hidrogênio e oxigênio. Mas ali, naquele sistema, a substância está pura. A mesma coisa no exemplo ao lado, do gás cianídrico. Então, nós vemos que ali nesse sistema só tem gás cianídrico, porém, a molécula do gás cianídrico é composta por elementos químicos diferentes, por hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então, essa substância, ela se denomina substância pura composta, tá? Já a mistura é diferente. Mistura é formada por duas ou mais substâncias, onde cada uma delas é denominada componente. No caso, ela pode ter algumas misturas que podem até ser identificadas por visualização a olho nu, normal, né? É o caso do que? Do granito, né? O granito é uma rocha que é formado por quê? Pelo quartzo branco, pela mica preta, pelo feldespato rosa e por outros por outros minérios. Mas você consegue visualizar, né? Você consegue visualizar no granito que ele tem vários constituintes, né? Tem outras misturas que você não consegue visualizar, né? Então, essas misturas, elas são classificadas em quê? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que você não consegue visualizar fase. Ela consiste de duas ou mais substâncias, mas estão na mesma fase. É uma mistura uniforme. Quando você pega, no caso, um recipiente com a mistura, né,
uniforme, você não consegue ver o que tem ali dentro. Os exemplos que foram dados aí. O ar. Você consegue ver, identificar no ar quais são as substâncias que tem? Não consegue. Está na mesma fase, está de forma uniforme, você não consegue visualizar. Água e sal. Se você colocar um pouco de sal na água, você consegue diluí-lo, por completo, solubilizá-lo por completo. Você consegue ver, depois dele diluído, o sal dentro da água não consegue, assim como o açúcar. E na questão de misturas líquidas, essas são chamadas soluções, quando a gente consegue solubilizar tudo e você só vê uma fase. Então, as misturas homogêneas são também chamadas soluções, tá certo? Já as misturas heterogêneas, que é o caso do granito que nós exemplificamos, ela é o que? São misturas que não têm a mesma composição, propriedades e aparência em toda a mistura, Misturas heterogêneas, vocês viram até em segundo grau, fizeram até nos laboratórios do ensino médio. Mistura de água e óleo, você consegue identificar as fases? Consigo. A torre de cores, que você coloca líquidos com diversas densidades e faz as misturas. Os líquidos não se misturam, eles ficam totalmente separados. São misturas o quê? Heterogêneas, ok? Então, ter realmente esse cuidado em saber o que é uma substância pura composta e uma mistura, certo? E aí você pergunta, professora, essas misturas a gente consegue separar, professora? Existem técnicas, existem métodos de separação dessas misturas, sejam elas homogêneas ou heterogêneas? Como? Eu digo, tem sim. Existem vários métodos de separação de misturas, tá? Então, existe a filtração simples, que é que a gente até utiliza em laboratório. Existe a destilação, onde o seu princípio é a diferença do ponto de ebulição dos componentes, no caso dos seus constituintes, dos constituintes da mistura. Existe a catação, peneiração, centrifugação, imantação ou separação magnética. E essa outra, aqui ao lado, é a cromatografia. Nesse caso aqui está exemplificado como uma cromatografia de papel. Quem pagou a disciplina de química analítica prática, nós fizemos esse experimento no laboratório, onde nós testamos o quê? Utilizando dois solventes diferentes, um foi a água, outro foi o álcool, e neles colocamos tintas hidrocores com pigmentos diferentes e vimos que como é o movimento, dessa pigmentação, como é que é o deslocamento do pigmento, dos hidrocores, entendeu? Então, assim, mas professora, esse é comum, essa cromatografia, hoje pouco utilizada, mas existe um outro tipo de cromatografia, que é a parte do equipamento, que hoje é muito utilizada nos laboratórios de ponta. Hoje, métodos de separação por cromatografia é o mais utilizado. Existem dois tipos de cromatógrafo. Cromatógrafo líquido, onde é utilizado solventes líquidos, e outro que é o cromatógrafo a gás, que são utilizados assintético, acetileno, óxido nitroso, para poder fazer essa separação das substâncias, tá? Nesses dois, o cromatógrafo, seja ele líquido ou gasoso, ele só faz separar. Tá? Então, para mim detectar que substâncias são essas, que componentes fazem essa mistura, eu preciso acoplar esse cromatógrafo a um outro equipamento
que faz a detecção, que a gente chama de detector, que aí podem ser vários, tá? Pode ser o espectrômetro de massa, que aí ele consegue identificar aquele constituinte pela sua massa atômica. Posso fazer por UV-Vis, né, que são, no caso, pelo comprimento de onda. Posso fazer pelo FID, então assim, posso fazer a detecção por vários outros métodos, tá certo? Mas em específico, o que é muito utilizado é o cromatógrafo líquido gasoso, geralmente acoplado com o UV-Vis, né, espectrômetro de massa também, tá certo? Então, resumindo, nós temos que falamos hoje da matéria em si, falamos que a matéria pode ser vista por dois níveis, né? Macroscópico e microscópico. Né? Macroscópico é quando você vê a olho nu, né? Aquilo que ocupa local no espaço. Microscópico é quando você consegue trabalhar ela um pouquinho mais detalhado, a parte de átomos e moléculas. Vimos que quando a gente fala de átomos e moléculas, já retrata os elementos químicos, que esses elementos químicos, quando a gente trabalha eles, a gente remete a eles, a gente remete à tabela periódica, porque é ali que eles vão estar mostrados, vão estar organizados de acordo com suas propriedades, e vai ser a partir desses elementos químicos, átomos, que nós chamamos as moléculas, né? Onde cada molécula vai ter sua propriedade, sua característica diferente, ok? Que essas moléculas a gente vai ver que são substâncias, né? Substâncias químicas, que geralmente é o que nós químicos falamos. Então, cada substância química, a gente pode ter uma substância pura, uma substância pura simples, pura composta, uma mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, isso tudo é uma revisão, gente, do que vocês já viram, tá certo? E vamos tratar agora de um outro ponto de revisão, que é o estado das matérias, o estado físico da matéria. Né? Professor, isso é muito fácil, concordo, mas há às vezes uma grande confusão quanto a isso, que vocês às vezes não conseguem ver essas transições, né, de estado para estado. Então a gente vai dar uma revisada nisso. É bom que vocês tenham realmente uma estudada, ok? Então, a matéria pode ser um sólido, né? Sólidos são rígidos, têm forma e volume definido, ok? Então, nós temos o gelo é um, né? Um exemplo. Então, gente, sólido tem forma e volume definido. Líquido, ele não tem forma, mas tem um volume definido, ok? Então, aqui, se vocês observarem, aqui ele mostra a estruturazinha de como se comportam as substâncias, os átomos das substâncias, de acordo com o respectivo estado físico. Aqui são os átomos quando eles estão no estado sólido, com forma e volumes definidos. Aqui, nesse, é a nossa matéria no estado líquido. Não tem forma, mas tem um volume definido. E o gás? Ele nem tem forma, nem tem volumes definidos, tá? Então, podendo ser comprimidos para formarem líquidos, né? Se quiser fazer dessa forma. E aqui a gente tem os três estados com as suas transições, tá? Do sólido para o líquido. Qual é o processo? Fusão do líquido para o gasoso, tá? E assim sucessivamente, ok? Então, deem uma atençãozinha nisso, a gente vai falar até posteriormente mais sobre isso e nessas transições, tá certo?
falamos, né? Quanto ao seu estado, sólido, líquido e vapor ou gás, mesma coisa. Novamente, as suas definições. Vapor ou gás é a forma fluida da matéria, que não tem volume ou forma definida. Assume a forma e ocupa todo o recipiente que o contém. Líquido tem volume definido. Ele não vai ter forma, porque ele ocupa a forma do recipiente. É isso. Sólido, forma rígida da matéria. Tem tanto forma quanto volume definido, né? Se você colocar num copo circular, né, cilíndrico, você vai ter aquele... Se você colocar água num copo, naquelas bandejas de gelo com cilíndricas, você coloca, você vai ter ali um cilindro de água, de gelo, tá formando aquele. Se você colocar em forma de coração, vai ter gelo em forma de coração. Se você colocar em forma de estrela, vai ter. Então ela vai ocupar o local, o volume que tem ali e vai ter a forma daquele recipiente que tem ali. Porém, quando a gente fala de estado físico da matéria, a gente pensa que não tem importância. Mas o estado físico da matéria, ele está diretamente associado com o movimento das moléculas. Por isso que eu falei no slide anterior que vocês observassem a estrutura com que aquela substância fica em cada um dos respectivos estados da matéria. E quando a gente fala de movimento da matéria, a gente remete fisicamente à cinética. Né? Então, na nossa química, esse nome se dá de teoria cinético-molecular. O que é isso? É o arranjo, a interferência que tem o arranjo, né, com o movimento dos átomos, das moléculas, das substâncias. Exemplo, nós vimos lá, no estado gasoso, as moléculas são mais livres. É isso? A gente não viu que ela não tem, não ocupa, né, não tem forma, não tem nada, elas nem volume, elas são livres. Então, o que acontece? No estado gasoso, o movimento delas são livres, o que permite os choques entre elas. E vai ser a partir desses choques que vão acontecer as ligações. Então, por isso que é importante a gente saber e saber associar o estado físico com a teoria cinético-molecular. Uma substância no estado líquido, ela vai ter as moléculas um pouco mais agrupadas do que no estado gasoso. A professora vai ter movimento, vai ter uma boa mobilidade? Vai. Porém, não tanto quanto no estado gasoso. Elas vão se movimentar, vai ter alguns tipos de choque, mas não vai ser tantos choques como nas moléculas do estado gasoso. E isso a gente vai ver muito e vai perceber essa diferença quando a gente trabalhar de ligações químicas. Então a gente vai ver que as ligações mais efetivas, elas vão acontecer com os elementos no estado gasoso. E quando estiver no estado sólido, professora, nós vimos que no estado sólido a estrutura é mais rígida, tanto é que no slide anterior estava ali como se fosse um cubo, né? Um cubo com as ligações todas bem próximas. É como está aí. Elas se movimentam não, professora, elas são rígidas, então são paradas? Não. Não são paradas. Elas se movimentam, mas se movimentam no seu mesmo local. Elas não se chocam.
tá? Não se chocam. Então, assim, diante disso, em qual desses estados é mais fácil ter os choques e ter as ligações químicas? No estado gasoso, tá? Porque a mobilidade das moléculas altera diretamente nas ligações químicas, tá certo? Então, tenham muito cuidado. Aí até geralmente eu dou o exemplo do ônibus, né? Quando a gente está em sala de aula, várias vezes dou o exemplo do ônibus. Pega um ônibus. Se o ônibus está vazio, você pode escolher. Você vai se movimentar como você quiser dentro do ônibus. Escolher o local que você quiser para sentar. Se o ônibus estiver metade do ônibus já cheio, lotado, né? As cadeiras já lotadas, opa, você se movimenta, mas não vai ter, lógico, um movimento livre, como se o ônibus estivesse totalmente vazio. E quando o ônibus está lotado, você está em pé, que até para você ir para a porta de saída é difícil, então você se movimenta ali, é a mesma coisa. Então, assim, essa parte de estado físico da teoria cinética molecular, a gente vai trazer de volta quando a gente estiver trabalhando com ligações químicas, porque isso é muito importante, né, para a gente fundamentar as ligações químicas, tá certo? E aí, nesses próximos slides, eu estou explicando passo a passo de como é que se dá a teoria cinética molecular, tá? Então, peço que vocês parem um pouquinho e deem uma estudada sobre o assunto, ok? Então, nós vimos a importância, né, de como é o movimento das moléculas nos três estados, mas quando eu falo de estado físico e faço essa migração do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso, a gente tem que se remeter imediatamente ao que? A energia, né? No caso, essa energia que altera o estado físico da matéria, passa do estado sólido para o líquido, para o gasoso. No nosso caso, aqui vai ser a temperatura, tá? Então, na teoria cinética molecular, algo importante é a temperatura. Você vê que quanto mais alta a temperatura, mais rápido as moléculas se movem. Se eu tenho lá vou voltar para o cubo de gelo, meu cubo de gelo. Se eu coloco aquele cubo de gelo na panela e levo para o meu fogão, o que vai acontecer? Vai começar a derreter. Então, as moléculas que antes eram rígidas, que tinha aquela estrutura engessada, rígida, ela agora vai ter um volume específico, mas ela vai ter um movimento, né? E se eu continuar submetendo ela a um calor, né, uma temperatura, o que vai acontecer? Ela vai começar a entrar no estado de ebulição. Então, vai fazer o quê? As moléculas de água que estavam no estado líquido vão começar a se transferir para o estado gasoso. E de uma forma mais científica, né, mais de termos de... A gente não consegue fazer isso em casa, mas sob pressão, sobre algumas circunstâncias específicas, se nós submetermos o vapor ainda a uma incidência de calor, de energia, o que vai acontecer? A gente vai ter aquela transição para o plasma. Para o plasma. O que é plasma, professora? Aí eu pergunto a vocês, o que é isso? Qual seria esse outro estado? O que é plasma? Eu já disse, né, e vocês já sabem que
O estado físico, onde há o maior choque, onde as moléculas estão em maior movimento, é o estado líquido, estado gasoso. Ok, estado gasoso. Se eu estou naquele estado gasoso, onde as moléculas estão se movimentando demais, e eu ainda insiro ali naquele sistema uma energia, o que vai acontecer? Não vai ser mais a nível de molécula apenas, vai ser a nível de átomo. Então, esse plasma, ele é referente a quê? A migração dos elétrons que estão na camada mais externa do átomo em questão, que eles começam a migrar para níveis mais energéticos. Então, isso que acontece quando a gente insere ainda mais energia no estado físico gasoso. Lógico, isso eu não faço em casa, isso tem que fazer, geralmente são trabalhos científicos e totalmente controlados, né? Procedimentos totalmente controlados. Então, propriedades da matéria, já vimos como se classifica, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Toda substância tem um conjunto único de propriedades. Quando a gente falou das substâncias puras, compostas, a gente falou das propriedades. Substâncias puras é a mesma propriedade. Por quê? Porque ela só trabalha com um tipo de átomo. Substância pura composta, a gente tem que ter cuidado porque as propriedades elas podem estar relacionadas aos átomos que lhe compõem, tá? Então, toda substância tem um conjunto único de propriedades ou características que nos permite reconhecê-las e distingui-las de outras substâncias e verificar a pureza. Então, quais são as propriedades de uma matéria? As químicas, né? Quem são as propriedades químicas? Eletronegatividade, positividade, raio atômico. É interessante que essas propriedades químicas nós vamos ver que foi a partir dela também que os elementos foram avaliados e foi constituída a tabela periódica, né? Física. Propriedade física pode ser medida sem alterar a identidade de sua composição. Exemplo, você pode o cheiro, né? O odor, cor, densidade, você não precisa alterar as características, né? Mas você pode determinar a densidade e cada um vai ter um. Por exemplo, se eu pego um grão de alumínio, um grão de ferro, eu consigo tirar a densidade dele, eu vou conseguir ver que a do alumínio é diferente da do ferro, né? E assim sucessivamente. Ponto de fusão, ebulição, dureza. Então, todas essas características são propriedades físicas da matéria. Intensivas. As intensivas, elas são independentes da quantidade de substância, tá? Temperatura, densidade relativa, independe da quantidade que se tem, né? Vai ser uma só. Já a extensiva, ela é dependente da quantidade de substância. Massa, volume, depende da quantidade que constitui o corpo, né? Bom, dando continuidade sobre a mudança no estado da matéria, a gente pode verificar que a matéria ela pode ter uma mudança física e química, não mais do estado físico da matéria, tá? Matéria em si. Qual seria essa mudança no estado, essa mudança física, né? Quando a substância o que apresenta alteração apenas na aparência física, mas a sua composição não muda, né? Geralmente é realmente quanto aos estados físicos, tá? Então, assim, que não altera a composição da minha substância. Já a mudança química,
aí sim, aí eu altero a composição química da minha substância. Uma substância ela é transformada em outra quimicamente, né? Outra diferente. Então, que ali ocorre o quê? Ocorre uma reação química, né? Exemplo, a combustão, né? A combustão, o que é a combustão? É a queima que resulta em quê? Em CO2 e água. Eu não consigo, essa reação não é reversível, eu não consigo reverter essa reação, tá? Fotossíntese, a fotossíntese também você não consegue reverter. A oxidação do ferro, que é a formação de ferrugem, é outra que eu não consigo reverter. Então, essas são transformações químicas, tá? A de cima não, a de cima não altera a composição, né? Então, é a física, tá certo? Outra coisa que é muito importante nós trabalharmos, e não é besteira, por mais que às vezes se pensa que o professor vai trabalhar sobre sistema de medidas. Não, porque vários cálculos, vários exercícios, vários assuntos requerem vocês saberem tanto quais são as unidades, como é que elas se representam, tá? E tem acho que vai ser o próximo slide, tem algo que é mais importante ainda, é saber sobre prefixos, né? Prefixos das unidades, o que eles querem dizer, né? O que eles representam, ok? Então, sobre as unidades do Sistema Internacional, para massa, é quilograma ainda, aí, mesmo. Comprimento metro, tempo segundo, temperatura. Hoje a gente já questiona muito esse Kelvin. Antigamente era Kelvin, mas para trabalhos científicos, vários trabalhos científicos não querem mais que você represente temperatura em Kelvin e realmente em graus centígrados, tá? Quantidade de matéria, mol. Toda vez que se fala em quantidade de matéria, se refere-se a mol. Corrente elétrica, ampere, e a luminosa, candela, tá? Então, cuidado com essas unidades, tá certo? E aí a gente tem os prefixos, como eu tinha falado. Nós vamos utilizar muito. E nós não vamos ter essa barra de significados. Vocês realmente têm que começar a trabalhar, né? A utilizar, fazer exercícios que utilizem essa transiçãozinha, essa mudança, para que vocês saibam realmente fazer. Um exemplo, giga. Quanto vale um giga? Quando eu falo gigabyte, eu quero falar numericamente em quantos bytes. Então, 10 a nona, e assim sucessivamente, tá? Mega. Então, aqui cada uma delas tem seu significado e um exemplo a ela relacionado, tá certo? Bom, sobre o sistema SI ainda, a gente vê que o sistema internacional, como foi mostrado no slide anterior, o comprimento é em metro, né? E para massa é quilograma. Aqui tem uma conversão, né, de quilograma para libras. Geralmente a gente não utiliza, tá? Não utiliza libras. Geralmente a gente realmente deixa em quilograma e às vezes a gente vai fazer a conversão de quilograma para grama. Mas o sistema internacional é em quilograma, tá certo? Assim como a temperatura. Como eu já falei, a unidade Kelvin, a escala Kelvin antes era muito utilizada, agora não é tão mais utilizada, tá certo? Então, mas para a gente converter Kelvin em graus Celsius, né? A gente vai ter que, no caso, somar esse valor, tá certo? 273,15, ok? E para Celsius também, tá? Fahrenheit. Fahrenheit é uma medida que antes se usava, hoje não se usa mais. Mas estão aqui as conversões, tá? Tá aqui as conversões. E aqui as mudanças, né? Como é que
posso verificar, né? Eu boto um termômetro e verifico a temperatura em Kelvin, graus Celsius e em Fahrenheit. E aí tem as devidas mudanças, né? O intervalo de graus, né? Entre as devidas escalas, ok? Volume. A medida de volume no sistema SI não é litro, né? É metro cúbico. A gente dá como metro cúbico, né? Então, normalmente nós utilizamos em laboratório, a gente fala muito em ml, né? Quantos ml? Então, a gente trabalha muito com centímetro cúbico, né? Ou então decímetro cúbico, sempre em unidades de comprimento ao cubo, tá certo? E aqui tem justamente as devidas transformações, tá certo? Para que vocês estudem, tenham como base essas transformações. Gente, uma coisa que a professora, se ela está dando essas unidades, a senhora vai cobrar nos exercícios as unidades? Sim, vou cobrar. Por quê? As unidades fazem parte da resposta. Então, o que eu indico a vocês? Sempre que fizerem exercícios, coloquem já nos cálculos de vocês as devidas unidades para que chegue lá na frente, você não erre o cálculo até devido a um erro de transformação de unidades. Acontece muito isso, ok? Aqui temos alguns materiais, que a gente chama de materiais volumétricos, que medem o volume, principalmente no laboratório, né? Proveta, essa seringa é pouco usada, é mais utilizada na cromatografia, em outros equipamentos, né? Mas aqui é bureta, pipeta e balão volumétrico, né? Então essas vidrarias, com exceção da seringa, são muito utilizadas no laboratório de química, tá certo? E são com são com essas vidrarias, principalmente proveta, pipeta e bureta, que nós fazemos as medições dos volumes, tá? Ainda sobre unidade de medidas, é muito importante a gente falar de densidade, tá? Densidade a gente viu que é uma propriedade intensiva, né? Pode ser densidade absoluta ou massa específica, né, também conhecida, denominada que simplesmente como densidade. O que é densidade? A razão entre massa de uma amostra e o seu respectivo volume. Ela é dada em que? Gramas por centímetro cúbico, ok? Então, não esqueçam dessa formulazinha, né? Tão simples, professora, é simples, mas muitas vezes muitos exercícios já foram deixados de fazer por essa fórmula tão simples. Então, massa sobre volume. Unidade dela, grama por centímetro cúbico, ok? Outra coisa importante da gente falar é sobre a incerteza na medida, né? Por quê? Porque não é possível a gente observar a natureza com a certeza absoluta, né? Então, precisamos estabelecer os tipos de incertezas que encontramos ao fazermos as observações. Então, quem é que nos ajuda? Quais são os termos que nos ajudam a isso? É justamente a exatidão e a precisão, né? Então, a incerteza. Todas as medidas científicas estão sujeitas a erro, sim, principalmente em laboratório. Por quê? Nós somos humanos, erramos, os equipamentos não são 100% perfeitos, né? Então, assim, na maioria das análises, acho que quase que em todas as análises que nós fazemos, nós temos erros inseridos, né? Então, esses erros são refletidos em números de algarismos informados para a medida, né? Um exemplo prático é balança.
no meu laboratório, exemplo, tá? Meu laboratório tem uma balança de 4 algarismos significativos. Quer dizer isso, depois da vírgula, eu tenho 4 algarismos. Porém, no laboratório de Joãozinho, tem uma balança topíssima, que tem 6 algarismos significativos. Então, a análise mais correta vai estar no meu laboratório, vai ser realizada no meu laboratório ou no dele. De pesagem especificamente, nesse caso, a dele. Então, assim, é preciso ver que as medidas, elas estão sujeitas a erros, tá? Esses erros também são refletidos na observação de que duas medidas sucessivas da mesma quantidade são diferentes. Se mudar o operador, vai mudar a medida. Se for o mesmo operador, mas a estabilidade, vou continuar com o exemplo da pesagem, estabilidade da energia vai mudar. Se tiver muita gente próxima à balança, a oscilação vai ser grande. Então, cada aluno vai ter uma medida diferente. Raramente vai ter alunos com medidas iguais. Então, para isso, a gente tem que fazer certas ajustes, né, configurações. Por isso a estatística. A estatística está aí por causa disso. No final, quando a gente quer uma análise bem criteriosa, a gente precisa fazer análise estatística. Por quê? Porque ela vai trabalhar para a gente essa medida, essa incerteza da medida, entendeu? E dar o valor, o resultado mais próximo possível do verdadeiro. Ok? Aí temos duas palavrinhas, né, que muitas vezes se confundem, né? Às vezes tem pessoas que pensam que são sinônimos e não são. Precisão e exatidão. Quando as medidas estão próximas do valor verdadeiro, do valor correto, essas medidas são exatas, tá? E se as medidas estiverem próximas entre si, quer dizer, a propagação nos valores obtidos na medida, elas são precisas, ok? Então, a observação precisa tem diversas medições com valores próximos, tá? Porém, ela pode estar distante do valor ideal, tá? Mas elas estão próximas entre si. Ela pode ser precisa e não ser exata. Então, isso a gente vai ver, tá? Aqui está um exemplo, né? Acho que muito bom essa visibilidade do dardo. Eu gosto muito desse trabalho da visibilidade do dardo, porque você consegue visualizar realmente as definições de precisão e exatidão. Quando você joga um dardo, o dardo, qual é a finalidade? Quem é que vence no jogo de dardo? É quem acertar no centro, mais vezes realmente no centro, no caso, nessa circunferência vermelha. E aí está justamente a tradução do que a gente falou. Então, precisão e exatidão podem até parecer a mesma coisa, mas não são. Então, a precisão refere-se quão próximos estão os resultados uns dos outros. Nesse caso aqui, a gente vê que todos os dados se acumularam próximos entre si, né? Porém, não foi no ideal, não foi no valor exato, não foi no local que deveria ser, ok? Então, eles foram precisos, né? Foram bem precisos, ok? Nesse caso, a gente observa o quê? Observa que quando o jogador começou a lançar os dardos, a maioria deles acertou no alvo, no centro, que era justamente o valor, o local onde ele deveria acertar. Então, ele foi mais exato do que o anterior, ok?
E aí a gente tem um outro exemplo mostrando justamente quando se tem precisão e exatidão, ou quando não tem, né? Então aqui a letra A, ele não foi preciso nem exato, porque meu alvo era o amarelo e os dardos ficaram totalmente dispersos, ok? Quanto mais dispersos, menor a precisão. Muito dispersos, né? Então, o B, eles não ficaram dispersos, os dardos. Quando a pessoa lançou, eles ficaram próximos. Porém, ele ficou longe do valor do alvo que eu queria realmente atingir. No C, tá vendo que ele está bem dispersos. Então, ele não foi preciso, não teve precisão. Porém, teve um dardo que ele acertou, que ele teve uma exatidão, ok? E na letra D, não. Ele teve uma precisão e exatidão, tá? Ficou tudo próximo e ficou justamente no centro onde eu queria acertar, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre algarismos significativos, né? Que também tem uma importância, né? No nosso trabalho de química. Quando eu falo de algarismos significativos, gente, eu falo de algarismos que servem para determinar o valor do número e não para indicar apenas a posição da vírgula, não é isso. Quando o número é escrito corretamente, o último algarismo significativo, geralmente o à direita, é aquele que pode apresentar uma certa dúvida, uma certa incerteza, né? No caso aqui, ó, temos 1 grama. 1 grama é diferente de 1,0, porque esse número é diferente de 1,05, que é diferente de 1,05, que é diferente de 1,0539. Então, assim, o único número aqui que é duvidoso é o último. É o último. Mas isso vai depender de quê, professora? Exemplo da pesagem da massa. Vai depender do instrumento que eu estou utilizando. Existem balanças semi-analíticas, só tem 2 casas decimais. É o caso de 1,05. E existem balanças, nossa outra que é a analítica, existe 4. E existem outras balanças que são de 6. Então, mas em todas elas, o único número algarismo que pode ser duvidoso é o último algarismo, tá? Os algarismos significativos representam os números de dígitos necessários para expressar um resultado, né, de uma medida. E aí tem alguns. Então ele reflete a exatidão da medida, a precisão do aparelho de medição, né? Então, assim, a partir do resultado, a partir desse algarismo, a gente vê, opa, se eu pegar uma análise feita de matéria seca, eu pegar a matéria seca, né, a pesagem feita na balança analítica e feita na semi-analítica, sem me dizer, a gente vai saber, né, pela exatidão da medida. Professor, e qual vai ser a mais correta dessas duas? Aqui tem uma maior precisão do equipamento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Então, em qualquer cálculo, os resultados são informados com o menor número de algarismos significativos. Para quem? Para multiplicação e divisão. E com um número maior de casas decimais para adição e subtração. E aqui, amigos, a gente vem falando justamente como é que você pode identificar, né, os algarismos significativos. Então, assim, já no primeiro item ele já fala, né, que são todos aqueles contados da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo diferente de 0.
E posteriormente, e nos próximos slides, a gente vai ver que o zero, ele pode até deixar duvidoso esse conhecimento de algarismo significativo. Por quê? Vai ter casos em que o algarismo zero, num número completo, ele vai ser contabilizado como algarismo significativo. Vai ter outros que não, né? Então, números diferentes de zero são sempre significativos, isso é fato. E aí vem falando, tá? Zeros entre números diferentes de zeros são significativos. Opa, ele tem que estar entre. Zero antes do primeiro dígito diferente de zero não é significativo, quer dizer, um zero à esquerda de um algarismo significativo, de um algarismo que não seja igual a zero, o zero não é significativo. Aí a gente remete àquele exemplo quando as pessoas falam, isso aí, essa pessoa é um zero à esquerda, quer dizer, então não é significativo, tá? Zero no final do número, depois da casa decimal, é significativo, tá? E zero no final de um número antes de uma casa decimal pode ser ambíguo, né? Você pode colocar ou não. Então aqui tem alguns exemplos. Ó. Nesse primeiro número aqui, temos quantos algarismos significativos? 4. Nesse daqui, 3. Mas por que 3, professora? Porque a gente não falou que zeros antes do primeiro dígito diferente de zero não é significativo? Então esses dois aqui, esses dois zeros antes do numeral 5 não entra. Então só tenho 3 algarismos significativos. 5, 9 e 5. Ok? Mesma coisa no de baixo. E aqui nós temos um exemplo muito bom da régua graduada. Né? Nós temos régua graduada que às vezes só mostra os centímetros. Né? Então nessa a gente vê que o resultado vai ser expresso apenas com 2 algarismos. Por exemplo, aqui 9,6. Então, o único duvidoso é o 6, né? É o único que pode ser duvidoso. Porém, tem um outro tipo de régua que ela é dividida em milímetros, centímetros e milímetros. E aí? Qual é a melhor? Qual me dá um resultado mais preciso? Né? Então, porque aqui, olha, aqui é o exemplo que está dando aqui, na outra era 9,6, aqui não, aqui é 9,65. Eu só tenho um algarismo duvidoso, que é o 5. Esse exemplo é bom para quando se refere a laboratório, principalmente. Por quê, professora? Porque a gente trabalha com pipetas graduadas. E a gente tem que observar com muito cuidado as divisões que são feitas no escalonamento da pipeta. Por quê? Tem algumas pipetas graduadas que são divididas de 0,1 e 0,1 milímetros. Tem outras que são de 0,05, outras que são de 0,01. Então, para quando nós fizermos essa divisão, no caso, essa coleta de alíquota, a gente ter cuidado na medição, né? Na medição. Então, ter cuidado com esses algarismos significativos, ok? E aqui, como eu falei, ele vem ressaltando mais uma vez o cuidado que se tem que ter quando a gente se refere ao zero, né? Aos algarismos significativos. Então, quando o zero à esquerda do primeiro número, né, o antes da vírgula, eles não são significativos, a gente já falou. Aqui, ele é significativo por quê? Porque ele está entre 2 números significativos. Então, aqui nós temos 3. Aqui, zero à esquerda, só tem um número significativo. Aqui, eu tenho 3 significativos. Por quê? Porque ele está
se encontra entre dois algarismos que são significativos. E assim sucessivamente, zeros colocar à direita do resultado são significativos. Então aqui nós temos 5 algarismos significativos, aqui nós temos 5, ok? Um zero não é significativo quando está no final de um número sem vírgula. Então, se eu não tenho nenhum tipo de vírgula, tá? Então, se eu não tenho nenhuma decimal, os únicos números, os únicos algarismos significativos são os que são diferentes de zero, tá? Sobre arredondamento de valores, né? Isso aqui é legal porque às vezes muita gente não sabe. Menor que 5, a gente suprime o valor. Eu só quero 2 casas decimais. O resultado vai ser expresso em 2 casas decimais. Então, se o último número é menor que 5, eu suprimo ele e fica 5,05, tá? Se for maior ou igual a 5, maior do que 5 ou igual a 5, eu acresço uma unidade, tá? Se no caso aqui for em 2 casas decimais, aqui também, então a gente consegue fazer isso, essa conversão, né? Bom, gente, aqui a gente termina essa primeira parte do conteúdo, né? Essa primeira aula, que foi justamente de introdução e revisão de conceitos básicos da química. Então eu peço que vocês realmente se dediquem um pouquinho, peguem livros de segundo grau, deem uma revisada em todos esses conteúdos, façam exercícios, tá certo? Sobre o que foi colocado hoje aqui. E próxima aula a gente vai trabalhar com o tema estrutura atômica, né? Vamos falar sobre os modelos atômicos, então já dei uma revisada. E também vou deixar com vocês algumas atividades, tá? Sobre o tema que nós trabalhamos hoje. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.